Amém. Peraí um pouquinho. Irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, é o momento. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que não ficou clara? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou assim bem entendido? Talvez é uma colocação, porque assim, essa palavra confronta muito a gente, tira a gente do conforto, né? Ela dá um desconforto muito grande, porque a gente vem sendo, assim, enxovalhado de muitas informações. E como a gente faz com os irmãos dentro já da igreja, nessa igreja já pronta, mas assim, que é muita encrenca que a gente encontra, é muita dificuldade que a gente encontra em acessar o coração do outro com essa informação e com isso que a gente está ouvindo. Como a gente acessa o outro? Muitas das encrencas que nós estamos tendo, algumas delas Jesus teve também. Então, para te consolar, nós não somos melhor do que o nosso mestre. Não somos melhor do que o nosso mestre. Família é assim mesmo. Tem sempre um cunhado descompensado, uma tia que não casou e fica caçando problema em outras coisas. Então, é a família. É a família. Jesus tinha problema sério com o cara que ia responder pelos outros inicialmente. O cara que ia pregar a primeira mensagem, o primeiro sermão produzido pela igreja foi pregado pelo cara que Jesus chamou de Satanás. Então, não é a quantidade de problema que eu tenho ou deixo de ter, é a forma como que eu lido com eles. Então, na verdade, não são os problemas, é a forma como eles estão nos afetando. Então, se eu for uma pessoa melhor resolvida, de cara eu não vou levar aquilo para o lado pessoal. O nosso problema é que sempre que tem uma encrenca na igreja, a gente leva para o lado pessoal. A gente acha que aquele cara tem problema com a gente, ele não tem problema com você. Ele tem problema com o que você representa. É o lugar que você ocupa. Então, é a desconstrução da figura, não é pessoal. É uma patologia. Se a gente entendesse que todo mundo que está criando os transtornos, que isso é uma doença da mente, é uma doença da alma, você não ficaria ofendido, porque você não ia levar para o lado pessoal. Você ia tratar isso com misericórdia. Bem-aventurados os miseráveis, porque serão misericordiosos. Então, se eu entendo a minha própria miséria, eu entendo a miséria do outro. Então, é só a gente olhar lá para a bem-aventurança. Se eu entendo a minha miséria, eu vou ser sensível, vou ser bem-aventurado porque eu choro. Então, nós temos que ter uma igreja sensível mesmo. Esse povo está te dando canseira, vai para casa e chora. Entra debaixo de chuveiro, deixa a água cair lá e chora bastante. Bem-aventurados que choram. Porque isso te devolve a sensibilidade. Mas o nosso problema é que a gente não entende a nossa própria miséria, não entende a miséria do outro, então a gente não chora, lamenta. E os murmuradores não entram no reino dos céus. Então, em vez de tornar uma... Por que tem tanta gente problemática e nós somos problemáticos com os outros? É para nos devolver a sensibilidade. É para que eu seja uma pessoa sensível. Só que se eu não amadureço, em vez de eu me tornar uma pessoa sensível, eu me torno uma pessoa susceptível. Então, quem não se liberta das expectativas, não desenvolve sensibilidade. Quem não desenvolve sensibilidade porque mantém suas expectativas, é susceptível. Então, uma criança é susceptível. Ela se ressente fácil. Qualquer coisa ela leva para o lado pessoal. E aí ela fica birrenta. Então, quando uma criança está dando uma birra num shopping, é porque ela é susceptível. E não está faltando sinceridade, ela é sincera. É uma birra sincera. É um escândalo sincero. E ela está comprometendo todo mundo, ela está comprometendo pai, mãe. Aí a criança mal resolvida dá uma birra sincera porque é susceptível. Aí a mãe susceptível, cheia das culpas dela, olha para aquilo e fala assim, faz não, menino, o que eles vão achar? Que você não tem mãe. Pronto, agora o menino, além de ser birrento, mal resolvido, ele é assassino de mãe, que agora ele tem a culpa
de estar matando a mãe, porque todo mundo vai saber que a mãe não presta. E aí isso é um abismo chamando outro abismo. Se você quiser entender o que eu estou falando, é só você entrar dentro de um avião hoje. Parece que avião hoje só embarca menino birrento. É impressionante. Os meninos já vão entrando no avião, já vai dando birra, não sei se é dor de ouvido, o que é. E aquilo é um sufoco e tal, é aquela choradeira. E aí as mães apavoradas, porque a reputação dela está indo para o esgoto ali na frente de 200 pessoas. E o pai, mal resolvido, também susceptível, fecha o olho como se a mulher não fosse dele, o filho não fosse dele. O cara tem a pachorra, às vezes, de virar para o canto assim. É uma desgraça. Esses dias eu estava desembarcando um voo, o menino deu birra 1h30. Aí tinha uma senhora já de uns 80 anos, eu acho que ela já estava assim meio senil, ela já estava assim, mais perto de Deus do que qualquer coisa, então ela foi vendo aquele choro, a hora que todo mundo levantou para sair, o menino não parava, ela teve a chance, falou assim, minha filha, para a filha dela, você não tem uma balinha não? Dá uma balinha para esse menino, se dá uma balinha para ele, ele para. Aí a mãe já, não precisa dar balinha não, porque ele não chupa bala. Eu falei, vai ver que é por isso que ele está dando birra, né? Aí a senhora insistiu, então, dá uma balinha para ele. Aí pronto, agora era o menino chorando, a mãe nervosa, e a mulher querendo achar alguém naquele avião que arrumasse uma balinha para ver se ela fazia o menino parar. Então, isso vai desencadeando nossas susceptibilidades. Quem vai interromper esse processo de susceptibilidade, de lamento? O sensível, chora. Então, você sabe que faz com as pessoas problemas? Chora. Chora a condição delas. Chora o estado em que as pessoas se encontram. Mas não lamente. Não se vitimize. Seja sensível. Esse é o nosso mundo. Essa é a doença do nosso povo. Não é a lepra. Presta atenção numa coisa, porque, de novo, posso falar aqui, né? De novo, a gente olha para a Bíblia e vê a narrativa histórica, litúrgica, religiosa, mas não vê a narrativa pedagógica. Quais foram as principais enfermidades que Jesus curou na época dele? Lepra, cegueira, tanto que ele resumiu tudo em cegueira. Não é? O Espírito de Deus está sobre mim, para proclamar liberdade ao cativo, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, mas era lepra, cegueira, paralisia, mudez e surdez. Todas essas enfermidades tinham uma característica em comum, uma única característica. Eram enfermidades de segregação. O leproso era segregado, ele não podia ter contato nem com a esposa. Ele não podia trabalhar mais. Você imagina o que era um paralítico nos dias de Jesus? Sem cadeira de roda, sem acessibilidade. Você imagina um paralítico nos dias de Jesus fazendo suas necessidades básicas, tendo que tomar banho. Num povoado. Uma coisa era ser paralítico em Roma. Outra coisa era ser paralítico num bairro pobre de Jerusalém. Um cego. Você lembra a trabalheira que foi levar aquele paralítico para Jesus cuidar? Dependeu de 4 homens, que não tinha uma cadeira para empurrar. Amém, amados? Então, todas essas enfermidades eram enfermidades de quê? De segregação. Hoje, a surdez não segrega. Hoje o cara não precisa de Jesus para resolver o problema da surdez dele. Às vezes a gente fica vendo lá um milagre, é bom ver um surdo ouvindo. Mas também tem um punhado que não foi num culto, foi ali, juntou um dinheiro, comprou um aparelhinho auditivo e está escutando do mesmo jeito. Eu não estou minimizando o problema. Eu preciso entender o que é o fator da segregação hoje. Hoje o fator da segregação é a ansiedade, é depressão, é a amargura. Então as pessoas hoje estão carregadas de amargura. Então qual que é a doença que nós temos que curar hoje? Amargura, ansiedade, depressão. É isso que está fazendo os jovens suicidar mais cedo. Cada dia mais cedo os jovens estão tirando a própria vida. Então, assim, quer ver? O Brasil é o 5º país do mundo em violência contra a mulher. É o 5º país do mundo que mais mata a mulher. 40% das nossas mulheres apanham.
ou sofre algum tipo de violência. Agora eu vou te falar uma coisa. Das 100% das mulheres que sofrem algum tipo de violência no Brasil, o maior grupo representado por categoria são as evangélicas. De todas as mulheres que sofreram algum tipo de violência nesse país, 40% são as evangélicas, não é as crentes, não. Porque se fosse crente, envolvia católico, envolvia espírita que acha que é crente, envolvia todo mundo. Não, as evangélicas são as mulheres que mais apanham no Brasil. Então você acha que a sua liderança tem problema com você? Que isso é um problema pessoal? Que os seus líderes têm problema com você, Antônio? Não, eles não têm problema comigo, não, eles têm problema com eles. Aí eu vou lamentar a liderança que eu tenho, vou chegar em casa e falar, ah, Deus, que povo é esse que o Senhor me deu, que presbítero, que diácono, que líder e tal. Não, mas eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. O povo. Porque eu serei consolado. Porque os que choram terão o coração limpo. Mas se eu lamentar, se eu me amargurar, se eu ressentir, se eu achar que aquilo é pessoal, meu coração vai estar sujo. Sujo de quê? De raiz de amargura. E o povo inteiro vai estar contaminado. Aí eles não vão ver Deus. Porque a única chance que eles tinham de ver Deus, às vezes era eu, chorando. Mas não lamentando. Porque se eu estou lamentando, eu estou chorando o meu problema, mas eu não estou identificado com o problema dele. Por isso que eu tenho que chegar lá na padaria e perguntar o quê? Como é que você está? E conforme o que me dizer, o que eu vou fazer? Vou chorar, ué. Vou abraçar ele, chorar. Falar assim, não, vamos agarrar aqui, irmão. Amém? Então o que a gente faz? Chora. Mas não lamente. E vamos pôr gente para dentro. Porque daqui a pouco, vou usar uma expressão aqui, esses caras complicados, chatos, enjoados, que eles têm que dar um jeito de ir resolvendo, porque a casa vai ficando cheia de gente. E aí eles vão percebendo que não tem mais ninguém ali para prestar atenção na reclamação deles. Então, ou eles mudam, ou eles mudam, ou eles mudam. E aí está tudo certo. Amém? Que foi o que aconteceu com Jesus? Que a chiadeira lá e Jesus abraçando o povo. Aí chega um Paulo. O que Pedro teve que fazer? Pedro agora viu que ou ele mudava, ou ele mudava, ou ele mudava. Agora você pensa, Pedro, amado, vou falar uma coisa para você. Quanto mais o tempo passar, mais profundo nós vamos descer na alma, amém? Quanto mais o tempo passar, menores vão ser os problemas físicos e mais vão ser os problemas de alma. Quanto mais o tempo passar, a igreja vai ser chamada a ser uma igreja gloriosa e não necessariamente a igreja organizada que a gente gostaria que ela fosse. Então, quanto mais o tempo passar, nós vamos descer na alma, porque é muito complicado. Você pensa Pedro, o tanto que o problema de alma de Pedro era forte, o tanto que essa questão da tradição, do legalismo era forte. Pedro foi chamado de Satanás. Jesus falou, arreda Satanás. E o cara, e Jesus avisou para ele, falou, ó, antes o galo cantar, você ainda vai me negar 3 vezes. Então não foi sem aviso. Esse cara já teve uma conversa difícil com Jesus 3 vezes e não tomou jeito. Aí, certo, Jesus ressuscita, volta para conversar com ele, fala, Pedro, você me ama? E o Pedro está lá. Jesus ainda falou para ele, falou assim, ó Pedro, o dia que você converter, cuida dos seus irmãos, não cuida de mim não, Pedro. Pedro, você não tem que ficar cuidando de mim não, Pedro. Não é eu que estou defendendo, você tem que defender seus irmãos. E aí Pedro não entende isso não, e ele fica lá querendo defender Jesus. A defesa da fé, a defesa de Deus. Não estamos aqui para defender Deus não, mano. Aí Jesus volta e fala, Pedro, você me ama? Ah, o Senhor eu amo, então ama seu irmão. Negou 3 vezes. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, que agora Pedro tem o Espírito Santo, vai jantar na casa de um irmão e Deus lá falando com o dono da padaria. Amém, irmãos?
Tinha um Cornélio lá na região de Pedro que temia a Deus. Não sei de qual religião que ele era. E Deus falava com ele, irmão. Ele não estava lá no Pentecoste. Ele não participou do culto do avivamento. Mas ele era parte da promessa de Deus, porque a Bíblia diz que quando aquele Espírito foi derramado lá no Pentecoste, e aquele povo lá, os 5.000, participaram do culto do avivamento, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Isso quer dizer que o Espírito foi derramado sobre toda a terra. Naquele dia, se já existisse um índio no Brasil, sabe aquele dia lá? Em Jerusalém, no Pentecoste, aqueles 5.000 convertentes, se tivesse um índio vivo aqui no Brasil, o mesmo Espírito que desceu lá, caiu sobre ele aqui. Você entendeu isso ou não, irmão? Amém? É promessa. Promessa não tem que refletir não, né? Tem só que pá. A promessa diz o quê? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí está lá, o Cornélio, e aí o Cornélio começou a ter visão de Deus, Deus falando com o Cornélio, de qual religião que ele era? E Deus falava com ele? Falava, mandou ele lá buscar o profeta. E quem tinha problema mais, era o Cornélio ou era o profeta? E o profeta tinha problema porque era legalista, porque ele não aceitava as pessoas que fossem de outra raça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí Deus fala com Pedro. Quantas vezes... E Pedro está onde? Eu gosto dessa cena. Pedro está lá na casa de um crente, cheio do Espírito Santo, vai para o terraço, começa a orar e é arrebatado no Espírito. Porque às vezes você acha que, irmão, você tem que pensar, eu tive um arrebatamento. Eu falo, bom, até aí nada. Porque Pedro, no arrebatamento, desobedecia a Deus. E do jeito que ele gosta. Pedro só gostava de desobedecer a Deus se ele pudesse falar não para Deus 3 vezes. Meus irmãos, olha até onde isso vai na nossa alma. Olha até onde isso desce na nossa alma. Pedro está arrebatado no espírito, fora do corpo. É Deus falando com ele, não é um anjo qualquer, é Deus falando com ele. Deus dá uma visão para o cara, manda ele receber, e ele fala, não, Senhor. 3 vezes. Aí Deus manda ele lá falar com Cornélio, ele entra na casa do Cornélio, o Cornélio vem lá, doido para encontrar o irmão. Aí o Pedro para na porta e fala assim, Cornélio, antes de eu entrar na sua casa, vou explicar uma coisa. Eu aprendi com Deus, agora, acabei de ter uma experiência com Deus, que não é para mim chamar mais nenhum imundo de imundo. Então, como Deus falou para mim não chamar mais nenhum imundo de imundo, eu não vou te chamar de imundo. Entendeu, amado? Como é que foi a conversa? Tá certo? Você está entendendo em que nível Pedro está se defendendo? Que no fundo, Pedro estava na defesa de quem? Dele mesmo. O medo que ele tinha. O medo que ele tem das pessoas, o medo de ser confundido, o medo de passar por outra coisa. E você acha que resolveu? Que ele resolveu o problema dele com Cornélio? Não, amados. Paulo teve que chegar para Pedro e falar assim, Pedro, explica uma coisa. Você é um dissimulado, porque quando você está lá com os gentios, você gosta das festas, do churrasco, picanha com gordura. Aí, a hora que você está lá junto com os judeus, você fala que tudo que a picanha que ele está comendo lá, que aquilo tudo é endemoniado, que bom mesmo é pão sem fermento. Então você é um falso, Pedro. Pensa um homem na idade de Pedro ter que topar uma conversa dessa com um cara que acabou de converter. Amém, irmãos? Então, quando a gente está falando dessas coisas aqui, é porque isso é grave. É mais grave dentro da gente do que a gente imagina. Então, está faltando sensibilidade para a gente. Então, nós estamos cheios de susceptibilidade. A gente se melindra fácil, se ressente fácil, se vitimiza fácil, lamenta fácil e chora pouco. Amém? Então, está aí a cidade. Ó. E está aí os irmãos canseira. E nós vamos ter que aprender o quê?
lidar com as duas coisas e não lamentar. É entender que a misericórdia de Deus é a causa de não ter sido ninguém consumido. Tratar as pessoas com misericórdia, com sensibilidade, com amor, com compaixão, ter o coração limpo. E entender que nós somos os pacificadores, ora amado. Onde é que um pacificador vive? Qual o endereço de um pacificador? Qual o endereço de um pacificador? A guerra. Então onde é que está o endereço do pacificador? Onde é que ele mora? Você quer encontrar um pacificador, você vai procurar ele onde? Num convento? Fazendo culto? Num monastério? Não, onde é que você vai encontrar um pacificador? Na zona de conflito. Glória a Deus, amados. Amém. Mais alguma pergunta, algum comentário aí? Alguém quer dizer alguma coisa? Isso. Enfim, então dentro da sua fala, o senhor denunciou a questão dessa condição humana, ou seja, na medida em que eu me vejo como Deus me vê inicialmente, né, e aí pecado de Adão, ok, é que eu também vejo o outro. Então, uma das denúncias que o pastor colocou, então há um problema no me enxergar, e é por isso que eu tenho dificuldade de enxergar essa mazela do outro. Seria por aí? É exatamente esse o ponto. Porque, na verdade, não é o problema. É a forma como ele me afeta. E por que ele me afeta de maneira equivocada? Porque eu tenho uma crise de identidade. Então, nós não temos uma crise de competência. Nós temos uma crise de identidade. Por isso que toda tentação, ela começa numa crise de identidade, não de competência. Então, a tentação de Jesus não foi uma tentação de poder. Foi uma tentação na área da identidade, porque a tentação foi, se tu és o filho, então faça. Então, a forma como eu estou satisfazendo a necessidade para provar que sou filho, é que está errada. Então, a necessidade não é para que eu prove que eu sou filho satisfazendo a necessidade. A necessidade é a oportunidade de eu revelar que eu sou e não provar. Então, nós não temos que provar nada. E, no entanto, toda vez que a gente tem um problema com um líder lá, a gente fica com necessidade de provar alguma coisa. Não temos que provar nada, não. Nós temos que revelar. Ué. Então, não é ser reconhecido, é ser conhecido. Então, a tentação é, por que você não usa o poder para satisfazer a sua necessidade? Por que você não usa o seu poder para alcançar seus desejos? Uma coisa é a necessidade, outra coisa é o desejo. E por que você não usa o seu poder com Deus para pedir para Ele te proteger de coisas que você fez mal feito? Então, tá vendo? É uma crise de quê? De identidade. Não, aquilo que Deus nos deu não é para provar quem eu sou, aquilo que Deus nos deu é para revelar quem eu sou. Então é a forma com que eu lido com isso. Então eu não tenho que provar, eu tenho que revelar. Porque se eu estou tentando provar, a crise é minha. Se eu estou revelando, a crise é do outro. Hein? Glória a Deus, amados. Amém? Essa crise do outro começa a te afetar. Pronto, aí eu tenho que resolver essa crise com Deus e com os irmãos. Não, porque eu tenho a consciência de que eu tenho que revelar Cristo para as pessoas. Mas a pessoa que se diz crente tem a dificuldade de ver que Mas eu aí- estou revelando, aí eu entro em crise, pastor, eu começo a chorar, falo, Deus, me ajuda, porque o negócio está feio. Deus, eu tenho que revelar, te revelar. E aí, Deus me ajuda, Deus me mata antes que eu mato ele. Glória a Deus. Não é Deus mata ele antes que ele me mate. Não, eu já falei para ele. Pronto. Eu já falei para Deus. Deus, se não for para eu revelar a tua face, que o Senhor me leve. É. Mas é porque às vezes a gente quer que Deus leve, não que o outro nos mande. Não, mas Não. É que tem uma diferença.
Eu sento no quarto e falo, Deus me leva. Ele fala, estou levando, só que quem vai te mandar é o outro. Amém, irmão? Glória a Deus. Uma vez a gente tinha um irmão na igreja lá, que ele veio da macumba. Ele pesava mais ou menos uns 130 quilos. A luta com ele foi grande. Eu me lembro quando ele estava lá no hospital e uma luta espiritual lá em torno da vida dele lá. Esse homem começou a vibrar na cama assim, ó. Eu nunca tinha visto isso antes. A gente orando e lutando contra os demônios na vida dele lá e era muita possessão, muita coisa doida. Ele começou a vibrar na cama, ele ficou mais alto que a cama, assim, quase 10 centímetros inteiro. Ele levitou. E esse cara era brutão mesmo. Batia na mulher. E Deus foi fazendo a obra, ele foi virando assim um cordeiro. Aí um dia ele me ligou nervoso. Paulo Júnior, uma vez ele brigou com a mulher dele era petitinha, louça. E ele gigante. Uma vez ele levantou uma faca para a mulher dele na cozinha, ele pôs a mão no peito dela assim, ó, já estava convertida. Ele pôs a mão no peito dela, era muita luta lá. Ele pôs a mão no peito dela assim. Quando ele levantou a faca explodiu na mão dele, uma faca de açougue. Aí ele me ligou. Vem aqui em casa agora, que não tem condição não. Ou você vem aqui agora, ou eu vou embora. Porque se eu não for embora, esse povo aqui em casa vai me matar. Aí eu nem apavorei. Eu falei, irmão Geraldo, fala o seguinte, morre, que você não precisa ir embora. Você está falando que você não foi embora, eles vão te matar. Então por que você não morre? Porque aí você não precisa ir embora. Morre aí mesmo onde é que você está, ué. Então, a gente às vezes ainda não entendeu, certo? Que é cruz. Agora vamos entender bem. Isso nós estamos falando nos aspectos relacionais. Quando eu citei aqui o caso das mulheres evangélicas, que são as que mais apanham, elas estão sofrendo 2 tipos de violência. Na pesquisa que foi feita com as mulheres, elas sofrem a violência física, quando o marido bate. E depois elas sofrem violência pior quando ela vai para a igreja, e a igreja espiritualiza isso, e diz que ela tem que continuar apanhando lá, porque Deus é que vai fazer a obra. E aí a igreja não assume a responsabilidade de ir lá e proteger a irmã do criminoso. Então uma coisa é perdoar pecados, outra coisa é ignorar o crime. Amém? Então, se o cara está batendo na mulher, a gente perdoa o pecado dele, depois leva a marmita na cadeia. Amém, amado? Então, a gente vai levar a marmita na cadeia, porque não tem ressentimento, o pecado dele está perdoado, e nós vamos ajudar ele a cumprir a pena por ter cometido o crime. Amém? Porque Jesus falou que teve preso e nós não fomos ver, aí seria um pecado não ir visitar o irmão que bateu na mulher, e agora está preso. Mas a gente ajudou a pôr ele lá. Glória a Deus, amado. Está vendo? Então, esse nível de ressentimento às vezes está impedindo a gente de tratar as coisas como tem que ser tratadas. Então, eu vou falar uma coisa para você. Esse irmão é problema? Ele é problema para você ou ele é problema no corpo? Nós não podemos continuar aqui ocupando espaço, nós não podemos ficar aqui, entendeu? Gerando uma conta para ser paga. Somos tudo irmão, é família. Então vamos tratar isso com... Aí não, a gente vai lá e quer punir o cara, entendeu? Quer fazer uma demonstração de poder. Não temos que fazer demonstração de poder. Nós temos que mostrar o quê? Autoridade. Eu não tinha que ir lá fazer uma cena de poder contra aquele cara. Não, eu fui lá tratar com ele em autoridade, tranquilo. Em amor. Eu lembro de uma vez que eu estava passando uma situação na igreja que não tinha condição. Tinha 4 irmãos lá, que brincadeira aquilo. Meu Deus do céu. Não tinha condição e não era só comigo, era com todo mundo. Um dia, sentei em casa, falei assim, Deus, é o seguinte, eu não sou o dono desse negócio. Só me pôs aqui para gerenciar um departamento. Eu trabalho para o senhor e tem mais 4 irmãos aqui que trabalham comigo, mas trabalham para o senhor também. Então eu vim fazer uma queixa no departamento pessoal. Vim fazer aqui, vim apresentar aqui meu relatório, não tem condição. Então é o seguinte, se eu estou errado, eu vou apresentar isso para os irmãos e quero ser corrigido, mas não tem condição, eu não vou ficar aqui lamentando, não tenho que ficar aqui me queixando nem me vitimizando, vim aqui fazer o meu trabalho, o senhor pediu para me cuidar, então está aqui, tem 4 irmãos aqui
que eu estou fazendo um relatório dele para o senhor. Estou te entregando os irmãos. É o seguinte, não tem condição. Está vendo? Mas o que foi a diferença? Não havia mágoa no meu coração. Não era um problema comigo, eles não estavam atrapalhando o meu trabalho. É uma relação. O problema é que quando a gente vai conversar com Deus, a gente não está chorando, a gente está o quê? Lamentando. E os murmuradores não vão entrar no reino dos céus. Eu não estava murmurando. Eu não estava me queixando do trabalho que Deus me deu para fazer. Eu estava apresentando para ele um relatório honesto de uma situação que chegou num ponto de impasse. Amém, amado? Naquela semana, os 4 irmãos foram em casa, eu não procurei ninguém, não. Eles foram lá em casa. Porque eu estava agindo, bem-aventurados os mansos. Manso não é o passivo. Manso é aquele que tem convicção da promessa, por isso ele não usa de força. Então o manso é aquele que consegue vencer os processos, porque ele não tem que usar de violência. Glória a Deus, amado. Então, às vezes, como a gente não tem autoridade, não tem convicção, a gente acaba substituindo isso por quê? Por força, por violência. Não, amados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque serão o quê? Pacificadores, porque são filhos de Deus. Então eu sou um pacificador. Eu não vou lá para piorar o conflito. Eu vou lá para pacificar o processo. Agora, se você participar de uma reunião de conselho, vou falar um negócio. Se você não tiver maturidade para participar de uma reunião de conselho nosso, alguns assuntos que a gente trata lá não nasce capim, não, amado. Onde é que a gente reúne, não nasce capim. Tenta plantar nada lá não, que aquilo acabou. Porque é conversa de gente grande. É lugar de ficar nervoso, mas ninguém fica com raiva, não. Ficou com raiva, está errado. Tem que ficar o quê? Nervoso, ué. Porque o manso é nervoso, é inteiro. Ué, Deus deu nervo para você ficar nervoso, deu tendão para você ficar tenso. Então, tem que esticar tudo. Firma as estacas, porque as cordas vão esticar. Aí nós não queremos esticar a corda, fica essa frescuraiada danada, todo mundo susceptível, toda hora que vai tratar uma coisa, é ressentimento, é amargura, é maledicência. Entendeu? Então é o seguinte, nós estamos lá numa reunião de conselho, o irmão está ausente. Aí começa o assunto lá, alguém fala assim, mas nós não devíamos estar conversando essas coisas aqui que o irmão está ausente. Eu falo, não, ele está ausente, mas todo mundo aqui representa os interesses dele, ou não? Então, falar coisas que dizem respeito ao irmão, sabendo que nós o representamos, não é falar pelas costas. Amém, irmãos? Porque nós estamos lá no legítimo defesa do interesse de quem? Do irmão, então ele está muito bem representado. Tem 5 ou 6 lá para representar ele. O fato de ele não estar presente não quer dizer que ele esteja ausente. E aí nós podemos falar o que a gente quiser e tratar o que quiser para poder ter condição de, na hora que ele estiver presente, a gente conseguir tratar com ele. Aí. E se alguém levar aquele assunto para fora e chegar no ouvido dele antes, eu nego. Ou fiquei sabendo lá na reunião que vocês falaram isso assim. Eu falo, não. Eu nego. Porque não foi com esse espírito, então se alguém levou lá, levou com outro espírito, não foi o que nós falamos. Então, se alguém levou para ele de um jeito impróprio, mentiu. Pode ter falado tudo o que nós falamos, mas não disse o que nós dizemos, então mentiu. Porque o diabo, quando quer enganar, fala o que Deus falou, mas que não foi o que ele disse, então mentiu. Amém, irmãos? A igreja tem que ser coisa de gente grande, amado. Nós estamos fazendo igreja de meninas, cheia de milímetros, susceptibilidade. Ora, para tratar um assunto com você, às vezes eu vou ter que reunir 2 irmãos aqui para falar de quem? De você, ué. Nós estamos falando mal de você? Não, nós estamos fazendo um diagnóstico claro, nós estamos abrindo as suas vidas e falando assim, o problema que nós temos com o irmão é esse, não é? Essa é a dificuldade aí que a coisa está pegando. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar a força aqui e nós vamos agarrar ele de 3 e quer ver se ele tem pão de correr. Pronto, acabou, ué. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Aquilo que nós falamos sobre você não era mentira nem fofoca, era a
verdade. Então nós tivemos que arrumar 3 pessoas para saber qual é a verdade a respeito daquele irmão que está tendo problema. Ué. E vamos tratar isso sem ressentimento. Amém? Você está com problema lá com algum irmão ou irmã lá? Então você vai ter que juntar mais 2 ou 3 para ver se isso que você está sentindo realmente é verdade. E se for verdade, o que nós vamos fazer? Vamos agarrar, ué. E se esse problema for grave, estiver comprometendo a igreja, o município, a comunidade, o irmão está envergonhando, está mais escandalizando que ajudando, o que a gente faz? Já encomenda o enterro dele, arruma os irmãos, pede para Deus e pronto. E vai ter hino, vamos cantar tudo que ele gosta de ouvir, vai ser uma maravilha e vamos dar um bom testemunho da vida dele. Ué. Pelo amor de Deus, amados. Irmãos, às vezes vocês estão achando que, assim, na boa. Não, vou explicar para você. Meu melhor amigo, meu amigo mais próximo no ministério. Assim, o cara que tinha mais carga profética quando nós começamos o ministério. Mas um moleque, um menino que nunca entendeu a responsabilidade dele com as pessoas direito. E muitas vezes usou isso para seduzir gente. Era um sedutor, difícil. Foi muito difícil. Mas ninguém negava o dom de Deus que havia na vida dele. E desde que a gente começou junto. E ele era sempre assim, meio tranquilão. A gente ia pescar, eu sabia que eu que tinha que levar atrás dele, porque ele não levava, não. Ele era assim, todo... Mas assim, uma palavra, uma graça e beleza. Só que na área assim, de relacionamento com as pessoas sempre foi difícil. Aí um dia ele aparece lá, amaziado com a moça lá, casado, né? Mas casado pela porta dos fundos, que tem mais bagunçado. Aí tivemos que tratar com o irmão, tal, foi aquela coisa difícil. E ele falou assim, e agora? Foi agora? Agora você assume o casamento que você arrumou. Aí você vai lá, não, mas a mulher é complicada demais. Eu falei, você sabia disso? Agora ela é sua mulher, então você tem que tratar ela como... Se você abandonar ela, você tem problema com a gente. E aí foi aquela dificuldade. Pai, o cara penou. Até um dia que a mulher avisou para ele que já tinha arrumado o outro, estava indo embora. Sumiu. Passou um tempo, muito tempo, foi difícil. Trazer o cara e tal. Aí ele casou. Um casamento difícil, a mulher já tinha uma filha, mas enfim. E a gente foi trabalhando, mas ele sempre dava uma dificuldadezinha na área do poder. E aí, lá já no ministério, casado, uma igreja até indo bem, ele se envolveu com a mulher de um dos líderes da igreja lá. E a gente sempre tratando. Aí um dia, a gente reuniu os irmãos, fomos lá na casa dele e falamos para ele, falou assim, olha, é o seguinte, você realmente não quer nossa ajuda. Então a nossa tratativa com você agora é outra. E nós não somos a sua prostituta. Eu não sou sua puta, eu não sou sua prostituta. Eu não sou a pessoa que você vai lá, usa, se satisfaz e tem o gozo que você quer ter e se realiza e depois, mas eu sou seu amigo. Sua fotografia não vai sair da porta da minha geladeira. Você sabe aonde me encontrar, porque eu vou estar exatamente no lugar onde você me deixou. Mas eu não venho mais aqui me prostituir com você. Eu não me prostituo com você. E se você quiser me encontrar, você vai lá onde você me deixou. E eu não vou sair de lá, não. Foi difícil, amados. Esse cara fez o cross, você não tem noção do estrago que ele fez, mas ele nunca conseguiu cooptar. A maior raiva dele é que ele não conseguia levar do meio da família as pessoas que ele queria seduzir, porque nós tratamos com honra. Nós não tratamos com ele porque estava com raiva. O tempo todo ele recebeu uma coisa digna, forte, decidida. Foi difícil para a família dele. Eu fiquei pensando assim, porque a gente era muito amigo dos meninos, da mulher. Eu pensava assim, com a medida dessa, todo mundo lá vai ficar com raiva da gente. Nunca mais tive notícia. E foi, esse cara prontou. Deu canseira.
Mais ou menos assim, uns 15 anos depois disso tudo, passou. Ele estava na formatura de medicina da filha dele. Filha dele formando em medicina, na festa de formatura. Ele deu um pau com o garçom lá por causa de nada. Ele não morava mais com a mulher. Ele já tinha tido vários relacionamentos, morava sozinho, cara intratável. Família toda reunida, pai, mãe, avô, todo mundo lá, festona. No festa de formatura, ele deu um pau com o garçom, foi nervoso para casa, teve um AVC. E a última coisa que ele conseguiu fazer foi ligar para a filha dele lá na festa, para ela ir lá acudir ele, porque ele estava passando mal. Ela chegou lá, ele já estava em coma, levaram ele para o hospital. Ela foi acompanhar ele e internar ele no hospital. Certo? Qual foi a primeira pessoa que eles ligaram? Quem foi a primeira pessoa que foi para lá, depois que a filha dele internou ele lá na UTI? Ligaram para mim. Entrei lá no quarto, com a filha, a esposa, peguei na mão dele, ele em coma, fez, enfim, amigo. Você finalmente chegou na condição e no lugar que os seus amigos vão poder te ajudar. Que agora nós vamos poder fazer tudo e você não vai falar nada. E nós vamos te honrar. Honramos a vida dele, honramos a vida dele no funeral, enterramos ele com dignidade, e ele nunca mais deu canseira. Eu não tenho dúvida de onde ele está. Eu não tenho dúvida de onde ele está. Eu sei que eu vou encontrar com ele na glória. Eu nunca tive dúvida que ele é um irmão, mas ele era um irmão canseira. O enterro dele foi muito bom, a família foi honrada. E aí os pais, irmão, que eu achava que tinha raiva de mim, foram lá me abraçar, chorar comigo e dizer, ó, nós agradecemos a Deus pela forma digna com que você tratou nosso irmão o tempo todo. Então não temos que tratar ninguém com raiva, não. Mas temos que tratar com energia, não é com raiva. Só que às vezes a pessoa não tem postura, aí ela fica com raiva, usa poder, humilha as pessoas na frente de todo mundo, fica lá uma coisa assim, entendeu? Não, amados. Nós somos um povo bem resolvido, a gente dá conta de encarar essas broncas, sem lamentar, amém? Então, não estou falando de uma coisa assim que a gente não passou dentro e não passa dentro todo dia. É para ficar nervoso. Mas não é para ficar com raiva. É os problemas que todo mundo está passando. Eu estava falando aqui de mulher que apanha. Então tá bom, amados. Minha filha casou com um cara, filho do presbítero da igreja, um menino que frequentava a minha casa, um dos melhores amigos do meu filho. E ela apanhou dele desde o dia que eles ficaram noivos. A primeira vez que ele apanhou dela, ela chegou em casa apavorada, não quero mais. Eu falei assim, ó, explicar. Você quer minha ajuda? Eu quero, porque o cara não quer mais nada. Ela tinha apanhado na rua. E eu sabia o temperamento dela. Ela é minha filha, ninguém precisava me falar. Aí ela chegou lá apavorada, não quero mais, não quero mais. Eu falei, ó, vou explicar, você está pedindo minha ajuda hoje. Em menos de 48 horas, você vai pedir para mim sair. É estatística, não é que é você não. 98% das mulheres, em menos de 48 horas, se arrependem e querem voltar para o agressor. Porque ela não apanhou de uma hora para outra, ela foi sendo desconstruída até tomar a surra. Não deu outra, não precisou completar as 48. Em menos de 24, ela já estava de conversa com ele, reataram, não teve jeito, passou um tempo, a gente achou que aquilo estava melhorando, casaram. Ela apanhou na lua de mel inteira. Um mês antes dela casar, ela foi apresentada para uma filha dele que estava nascendo no mês que ela ia casar. Então pensa um trem desconstruído. Ela ficou 3 anos casada. Eu me lembro da noite que ela me ligou do lavabo da casa dela, trancada no lavabo. Pedindo ajuda, porque senão ela ia morrer. Fui lá na casa dela. Ele estava embriagado, o pai dela foi comigo, que era presbítero.
Sabe o que ele fez? Ele ficou no andar de baixo, porque ele era advogado, esperando a polícia chegar para dispensar a polícia, para dizer que estava tudo resolvido, para não caracterizar flagrante. Enquanto isso, quando eu entrei no apartamento, tinha sangue para tudo quanto é lado, na sala, na copa, e ela estava trancada dentro do lavabo. Quando eu chamei, ela abriu o lavabo, ela é uma menina franzina. Ela tinha quebrado o lavabo inteiro na mão, ela só não conseguiu quebrar a cuba porque era de mármore, chumbado. O maior pedaço do vaso sanitário que eu achei no lavabo era mais ou menos desse tamanho, e com a louça do vaso sanitário ela já tinha cortado o braço em vários lugares. Ela tomou mais de 20 e tantos pontos em cada braço. Abracei ela, virei para o marido dela embriagado. Falei assim, você não está em condição de cuidar da sua mulher nesse momento. Eu vim aqui para ajudar, então nós vamos levá-la para ser tratada. E quando você se recuperar, você vai lá em casa para buscar a sua mulher. Você está de acordo? Ele falou, estou. Falei, então estou levando a sua mulher para cuidar dela, para a hora que você recuperar e quiser ajuda, você sabe onde é que ela está. Amém, irmãos? Você quer me perguntar quantas noites eu pensei, quantas vezes eu fiquei imaginando uma forma, não é de matar ele não. Se eu tivesse certeza, porque eu não ia me atracar com ele, ele é um cara do tamanho do irmão aqui, ó. E não é porque eu tinha medo de apanhar dele não, é porque se ele me batesse, a situação dele ia ficar mais constrangedora. Porque além de ter batido na filha, bateu no soco, você pensa o constrangimento. Eu ia aumentar a vergonha dele, a minha não. Eu estava preocupado com vergonha? Mas quantas vezes eu pensei, eu conheço uns caras, porque conheço mesmo, a gente trabalha com gente, eu conheço uns caras, eu dou R$100 para cada um, eles vão pegar ele numa rua, e eu vou pedir para eles não bater da cintura para cima. Eles bater igual bate em criança. Quantas vezes você acha que eu pensei nisso? E por que você acha que eu não fiz? Porque você acha que eu acho que estava errado? Não. É porque eu sabia que isso é uma coisa que você sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. Porque se eu tivesse certeza que ele ia tomar um couro assim, igual uma criança tinha que tomar e às vezes ele não tomou, eu tinha feito. Mas como eu sabia que ia virar uma briga de homem e depois isso podia virar outra coisa, aí eu nunca fiz. Estou abrindo meu coração com vocês. Ela melhorou, 2 semanas, recuperou da cicatriz e tal. Ele foi lá em casa e buzinou lá na rua para ela descer. E eu pedi para ela, não desce. Deixa ele vir conversar comigo. Deixa eu honrar sua casa. Deixa ele ter que tratar isso com outro homem. Mas ela não entendeu, pegou a mala dela e desceu como um cachorrinho e foi embora. E continuou apanhando. Até o dia que ele me procurou, me chamou para tomar um café e falou assim, eu achei que eu ia dar conta de ajudar a sua filha, mas ela é difícil demais, ela me irrita, me provoca, e a hora que eu vejo eu já perdi a cabeça, então eu não dou conta de ajudar a sua filha, ela pede a minha ajuda, ela precisa de mim, mas eu não dou conta, eu posso te devolver? Falei, claro, se ela estiver de acordo eu recebo de volta, não tem problema não. E estou dando esse testemunho para honrar a vida dele. Porque no fim ele fez isso, ele devolveu. Então, irmãos, eu vou fazer o quê? Hoje ela está casada, se sentindo honrada, mas a gente tem que passar dentro das coisas. E por que isso foi bater lá em casa? Sabe qual foi a pergunta mais errada que várias vezes eu e minha esposa fizemos? Onde é que foi que nós erramos? Onde é que Deus errou com Adão e Eva, mano? Onde é que Deus errou com Adão e Eva?
Onde é que Jesus errou com Judas, com Pedro? Essa é a pergunta mais imbecil que a gente pode fazer. Porque quando a gente pensa que a gente fez alguma coisa errada por isso acontecer, porque a gente imaginou que tudo que está dando certo é porque nós fizemos uma coisa certa. Isso é presunção, isso é bobagem, amado. Somos todos miseráveis. A gente só não foi destruído ainda porque as misericórdias de Deus se renovam. Eu não estou aqui porque dei certo. Sabe por que eu estou aqui, amado? Sabe por que eu estou aqui hoje de manhã? É porque deu tudo errado. Porque se tivesse dado certo do jeito que eu pensei, não era aqui que eu estava. Entendeu ou não? Então por que aquilo foi bater lá em casa? Sabe para quê? Para mim chorar. Porque eu nunca ia entender a realidade das mulheres que apanham, dos maridos que batem, se eu não tivesse passado dentro disso. Então sabe para que isso foi bater lá em casa? Para eu encontrar com o carcereiro. Para eu encontrar com as pessoas que estão lá dentro da mesma prisão. Hoje eu entendo o problema das mulheres que apanham. E às vezes você acha que eu estou falando com energia aqui, que então assim... Então hoje eu não tenho medo de encarar um marido que bate e falar assim o seguinte, e agora, graças a Deus, foi aprovado agora esses dias, que agora não é necessário mais a denúncia só da mulher que apanhou. Agora o vizinho pode denunciar, graças a Deus. Agora não precisa esperar um divórcio litigioso. Agora a agressão física é motivo suficiente para uma separação imediata. Graças a Deus. Então, e aí você acha que eu falo isso de maneira fria? Alguém fala assim, mas você teria coragem de dizer que uma mulher que está apanhando tem que fazer separação de corpos? Fala. É simples. Põe sua irmã lá e vê se você tem coragem. A gente lida com as irmãzinhas da igreja. Não, irmãzinha, volta para lá. Vai lá continuar apanhando e nós rezando aqui. Vai. Põe sua irmã lá. Põe sua filha lá. Põe sua filha lá no prostíbulo e vê como é que você vai lidar com as prostitutas. Amém, irmão? Então isso é para nos devolver a sensibilidade. Todos os problemas da sociedade que vão passando por nós é para fazer a gente virar gente. Deus não entregou a salvação da humanidade aos crentes. Deus entregou a salvação da humanidade aos homens, segundo a vontade de Deus. Amém? E aí nós vamos ter que usar de energia, vigor. Foi difícil a minha conversa com o pai do rapaz. Ele não fala comigo hoje. Ele me difama. Ele é um problema na minha vida? Não, eu sou um problema na vida dele. Eu não tenho problema com ele, não, ele tem comigo. Vai fazer o quê? Amém? Eu não me vitimizo. Amém, irmãos? Beleza. 20 para meio-dia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. E suplicar mesmo que a gente seja a igreja do Espírito, a igreja cheia de Deus, que clama Abba, Pai, que não se comporta mais como criança, que não confia na sua capacidade de serviço, porque enquanto nós somos crianças, nós não somos diferentes de um servo. Então nós temos que parar de pensar como empregado para pensar como filho. Nós temos que parar de lamentar quando a gente não é reconhecido e assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Então assumir a responsabilidade dos irmãos problemáticos, em vez de lamentar eles, porque eles não conhecem, reconhecem nosso serviço. Amém? Ser capaz de entrar em qualquer lugar da cidade e não apenas ter nossas necessidades satisfeitas, mas entender que aquilo é a oportunidade do encontro. Ter tempo, ter calma para olhar essas pessoas nos olhos, ouvir os problemas delas, aceitar ser convidado para a casa delas. Então deixa o macumbeiro te convidar, vai jantar na casa dele e não pergunta
O dia que você for jantar na casa do macumbeiro, não pergunta. Come de tudo. Se lá tiver uma broa macumbada, você come. E não pergunta. Se ele falar que é macumbada, você não come, porque não é que a broa ia fazer mal para ele, para você, mas faz mal para ele achar que você gosta de broa macumbada. Então, por amor a ele, você não come. É uma pena, porque você podia até ter comido, porque geralmente a broa é boa, e porque ele fez aquilo para Deus, então é uma pena, você não vai poder comer essa broa, porque ela não ia te fazer mal. Broa macumbada não faz mal para a gente, mas quando o povo fala que ela é macumbada, faz mal para quem está te oferecendo, para ele não pensar que você é devoto de broa macumbada. Amém, amado? Mas você vai lá, come de tudo. Se ele te der uma garrafada, você bebe, elogia e faz amizade com ele. Pergunta o que ele está precisando. Atribuir a responsabilidade sua para os outros. É, exatamente. O grande falou claramente aí, porque a gente precisa realmente, nós precisamos ser responsáveis. Aquilo que é comigo, é comigo. Exatamente. Não tem que atribuir a outro. Entendeu? Então, é a partir do momento que a gente faz a nossa parte, aquilo que nos cabe, porque o grande problema da humanidade hoje eu culpo o sistema político, culpo o prefeito, culpo um monte de coisa. Mas eu não faço a minha parte. O grande problema da humanidade hoje é que ela se vitimiza, ela lamenta, mas não chora. Eu atribuo aos outros a responsabilidade. Então ela tinha que chorar mais e lamentar menos. Obrigado. Amém? Pai, obrigado pelo teu amor, tua bondade, obrigado porque nós somos a tua família. O Senhor está sentado conosco à mesa, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos alimenta e o Senhor nos devolve para a vida. E para essas pessoas. E realmente não é uma coisa fácil, mas nós temos o teu Espírito. O Senhor está conosco, como estava com Jesus, o Senhor está em nós, e nós vamos dar conta. Nós vamos conseguir, ó Deus, amar e enfrentar, confrontar o que tiver que ser confrontado, curar o que tiver que ser curado, tratar o que tiver que ser tratado, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós somos a comunidade virtuosa da cidade, e é através de nós que eles vão conhecer virtude, vão conhecer o Senhor. Então, guarda o nosso coração, para que não haja em nós amargura, ressentimento, para que no que depender de nós, a gente tenha paz com todos os homens. Eu quero orar especificamente aqui hoje, Pai, pelas famílias e pela violência cometida contra as mulheres. Que a gente seja mais sensível a isso, que a gente seja mais atento a isso, que a gente seja mais rigoroso com isso, Pai. Que a gente não aceite, é uma vergonha, é um constrangimento, é uma tristeza saber que as mulheres que mais apanham nesse país são as evangélicas. Que a gente se indigne com isso. Que a gente possa ser mais rigoroso, mais atencioso, mais firme, mais diligente. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, ó Pai. Pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém.